Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Eu aprendi na política que até boi voa. Tem um ditado que diz isso: na política até boi voa. Há vários boatos, várias especulações de que o auxílio emergencial poderá voltar. Muitos questionam: não terminou a pandemia. O governo disse que a pandemia, os números estão baixando, e realmente estão baixando. Mas, agora no início desse ano, de janeiro para cá, os números voltaram a subir e já está preocupando muitos. E aí a pergunta fica no ar: há uma possibilidade do auxílio emergencial voltar? O que é que você acha? Qual é a sua opinião? Segundo alguns parlamentares, há uma grande possibilidade disso acontecer. O governo está sendo procurado, principalmente o ministro João Romaneto, diz que não trabalha mais em cima de auxílio emergencial. Porém, há muitos rumores de que esse valor, que o auxílio emergencial poderá voltar, já que o argumento do governo nesse momento, pelo menos de quem está procurando, é que o valor é para mais beneficiários, devido à pandemia, devido aos casos, possam voltar novamente. Esse vídeo que está apenas começando fala sobre isso para você, tá? Então acompanha, porque muita gente está na expectativa. Volta ou não volta? E se voltar, vai ser para todos agora em 2022? Isso é possível? Vou antecipar logo para você. É difícil, mas não é impossível. Repito, a volta do auxílio emergencial é difícil, mas não é impossível. Bora trabalhar? Bora entender tudo o que está acontecendo? Bem, olha, gente, as eleições estão aí. Você sabe que nesse ano teremos vários candidatos. Depois o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falar de que se o mandato for dele, ele tendo pandemia, caso tenha pandemia no seu governo, ele não vai pensar nem 2 vezes e traria sim de volta o auxílio emergencial. Outro candidato agora que está aparecendo é o deputado federal André Janones. Ele lançou sua candidatura e já está antecipando e falando sobre isso. E aí fica a pergunta no ar. Tem muitos candidatos. Bolsonaro, a reeleição, o ex-presidente Lula, o próprio André Janones, tem Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória. Você vê que são várias opções, vários candidatos. Mas o seu voto seria para quem? Qual desses aí que eu citei? Ou outro por fora? Olha, será que de fato há possibilidade desse valor esse auxílio emergencial voltar novamente? Pode entender? Dá uma olhadinha no teu celular. Olha, o José Paulo Kupfer diz o seguinte: Auxílio Brasil não deve turbinar e nem economia, nem popularidade do presidente Bolsonaro. Repito, Auxílio Brasil. Comentarista José Paulo Kupfer diz: Auxílio Brasil não deve turbinar nem economia, nem popularidade do presidente Bolsonaro. Algumas pesquisas dizem que apontam que o presidente não voltou com a sua popularidade como era antes. Vocês lembram quando o presidente venceu? Estava disparada a popularidade? Quando foi em 2020 que tivemos a aprovação do auxílio emergencial de 600, 1.200 às manchetes, teve mães que chegaram a receber R$ 1.800, e aí se as eleições fossem em 2020, o presidente tinha vencido disparadamente. Algumas pesquisas dizem que a popularidade do presidente está caindo, a rejeição está subindo, e aí os seus liderados, aqueles que o apoiam, já estão preocupados com isso. E diz o seguinte: é preciso correr contra o tempo. Toda a aposta que o governo tem em cima do Auxílio Brasil ainda não deu resultado. O estudo feito a pedido, para você ter uma ideia, o estudo feito a pedido do Jornal do Estado de São Paulo considera que os recursos destinados ao consumo de bens e serviços se limitarão a 60 bilhões de reais nesse ano. Essa é uma estatística. E isso tem o que a ver, Alex, com o auxílio emergencial. Tem tudo a ver. Preste atenção, para você entender aí toda a situação. Resumindo, a contribuição do Auxílio Brasil
para o montante da massa salarial na economia, segundo cálculos diversos, tende a ser pequena. Não deve passar de 2,5% do total dos rendimentos e sua contribuição para o volume total em termos reais não superaria 0,5%. E aí é um problema. No ambiente em que a taxa de desemprego promete se manter acima dos 12% da força de trabalho, atingindo, portanto, mais de 12 milhões de pessoas, e a absorção da mão de obra deve se concentrar em vagas informais ou em vagas informais de menor qualificação e baixa remuneração. A contribuição líquida do Auxílio Brasil para a expansão da massa de rendimento e, em consequência, da atividade econômica tende a ser limitada. Ou seja, tudo isso está fazendo que a base aliada do presidente Bolsonaro repense sobre o resultado do Auxílio Brasil. Ainda está sendo catastrófico para o governo, ou seja, prometeu mais vagas, cumpriu os 17 milhões e meio, ainda está sendo pouco, por isso que outra promessa de chegar a 20 milhões de pessoas. Promessa também dos novos beneficiários do Auxílio Brasil, de 14,7, aliás, de 5,58 que está pagando nesse mês de janeiro. O governo quer chegar a 19 milhões até setembro de 2023. O que é que acontece? O governo quer antecipar, pelo menos a base de aliados, os deputados, senadores, aqueles que apoiam o presidente, querem que eles antecipem, querem que ele antecipe tudo isso ainda para esse ano, principalmente antes das eleições. O que chama atenção nesse momento é o seguinte: o agora candidato a presidente da República, o André Janones, ele falou, E aí, o que é que está chamando a atenção nesse momento? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender o que é que está chamando a atenção nesse momento, tá? Dá uma olhadinha aí para você entender o que é que está acontecendo com o deputado federal André Janones. Olha o que ele falou aí. Dá uma olhadinha, preste atenção. Ele falou o seguinte. Teve um questão, você está vendo isso aí? Isso é no Instagram dele, no Instagram do deputado federal André Janones. Ele falou o seguinte, deixa eu adiantar aqui para você ver, para você conferir a resposta que ele deu sobre um questionamento de um brasileiro, de uma pessoa que disse o seguinte, hashtag André Janones, meu querido, não é por nada, não, mas segundo a lei que criou o auxílio emergencial, o auxílio não deveria durar até o fim da pandemia? Até onde sabemos, a pandemia ainda não acabou, então, por que não estamos recebendo auxílio? Olha a resposta que o André Janones deu a respeito dessa situação. Ele falou o seguinte: vocês terão uma surpresinha sobre esse assunto nos próximos dias. Pensaram que eu ia deixar o povo? Não, aguarde. Ele falou isso justamente porque está sabendo de alguma coisa. Ele e outros parlamentares também. Olha, será que isso não é promessa? Pode até ser. Pode até ser, mas é provável, tudo considerado que o Auxílio Brasil em 2022 repita mais o que ocorreu com o Auxílio Emergencial de 2021, que beneficiou 45 milhões de pessoas com transferência de renda de R$ 250 mensais no montante de 60 bilhões de reais e influenciou pouco a economia. Idem a popularidade do presidente Bolsonaro. Nas pesquisas que estão aparecendo, teve essas últimas aí da XP, o petista, o Lula, ele tem entre 41% a 45% das intenções de voto no primeiro turno e o presidente Bolsonaro apareceu com 23 ou 24 pontos percentuais. Eu não dou muito crédito à pesquisa, mas é algo que a própria base de aliados, os próprios parlamentares que apoiam o presidente Bolsonaro estão preocupados com isso, que querem que o programa Auxílio Brasil, já que é a principal aposta, dê resultado, ou seja, faça com que a popularidade do presidente suba. Esse novo crescimento, por exemplo, do ex-presidente Lula, contudo, deverá ser mostrado em outras pesquisas já registradas aí no Tribunal Superior Eleitoral, mas que ainda não foram divulgadas, ou seja, vem mais bomba por aí, pelo menos é isso que a ala que apoia o presidente Bolsonaro já fala.
olha de novo no teu celular para você agora dar outra olhada numa manchete, que essa manchete aí foi do Valor Político, né? É uma manchete que está dando muito o que falar, e aí é o que a base de aliados está pensando. Então, preste atenção, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Diz o seguinte, ó. Olha no teu celular. Diz o seguinte: alta na rejeição de Bolsonaro leva o Centrão a pressionar por Auxílio Brasil de R$600, diz jornal. Você vê que o Centrão está preocupado. Tem mais, outra manchete para você entender aí o que é que está acontecendo, ó. Outra manchete. Preste atenção aí, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender as manchetes, o que é que está pensando a base de aliado do governo federal, do presidente Bolsonaro. Para melhorar a imagem de Bolsonaro, o Centrão quer auxílio de R$600. Vocês estão notando aí o que é que está acontecendo? Tem outra manchete aqui, deixa eu mostrar aqui outra manchete para você entender, né? Porque o Centrão, né, a base de aliados do presidente Bolsonaro, que é isso. Integrantes do governo já defendem a volta do auxílio emergencial. Você vê que são vários jornais que estão passando esse tipo de informação. E aí, Alex, será que o presidente vai atender? E a situação do próprio André Janones? Ele falou, e você vai ouvir o que ele disse agora. Então, preste atenção, palavras do deputado federal André Janones durante a sua eleição. Estou falando isso porque muitos beneficiários, muitos inscritos, muitos amigos estão perguntando: Alex, será que é possível que o auxílio emergencial possa voltar agora em 2022? Repito, o governo não trabalha sobre auxílio emergencial. Deu fim ao auxílio emergencial em outubro. Porém, vários parlamentares dizem ao contrário, que o auxílio emergencial, de acordo com os números da pandemia, poderá voltar. E aí a gente vai dar crédito a quem? Eu acho difícil a volta do auxílio emergencial, mas depois dessas manchetes, depois que eu estou acompanhando aí os aliados querendo reação, querendo que reaja logo nos números dessas, pelo menos segundo, essas pesquisas dizem que o ex-presidente Lula está na frente, e aí já começa a incomodar os aliados. Bora ouvir? É a notícia que está rolando. Escuta aí o deputado federal André Janones, ele falou, né, na hora que fez o lançamento da sua campanha. Ele agora é candidato. O deputado federal André Janones é candidato ao quê? Presidente da República. Dá uma olhadinha aí o que foi que ele disse e tire suas próprias conclusões. O povo está preocupado em saber quando que nós vamos começar a ter uma redução no preço da gasolina, no valor do pacote de arroz, no valor do pacote de feijão, do gás de cozinha. O povo está preocupado com saber do pagamento do auxílio emergencial para saber se vai conseguir sobreviver à pandemia que até agora não acabou. E as pessoas mais carentes desse país continuam sofrendo os efeitos nefastos que a pandemia provocou na economia. Ainda tem muita gente desempregada, a fome começa a assustar, né, como assustou no início dos anos 90, a fome volta a ser protagonista nos problemas sociais do nosso país. Não dá mais para a gente continuar nessa polarização, onde quem sai prejudicado é só aqueles que mais precisam. Está na hora da gente unir o nosso país. Essa vai ser a eleição da diversidade, da tolerância. Não tem mais espaço para discurso de ódio, não tem mais espaço para radicalização. Então, existem problemas.